Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 livros que mudaram a minha vida, que foram viradas de chave na minha vida. No geral, eles têm assuntos diversos, mas que de uma forma ou de outra eles acabam se complementando. E já dando um spoiler, o primeiro deles te ensina a amadurecer. O segundo deles te ensina o que realmente importa na vida. O terceiro deles ensina um pouco mais sobre como é feita a manipulação das massas. O quarto vai te mostrar o que acontece caso essa manipulação das massas chegue até o extremo, né? Chegue até o seu limite máximo. E o quinto vai te mostrar que é possível sim a gente conquistar sucesso, conseguir chegar onde a gente quer de forma honesta e começando lá de baixo. Ele é um livro muito mais inspiracional do que os outros. Então vamos começar. Quem já me conhece lá no Instagram sabe que eu acredito muito no poder de transformação que tem o conhecimento, e uma das formas da gente adquirir conhecimento é através da leitura. Por isso aqui eu vou te mostrar os 5 livros que fizeram essa transformação em mim em diversos pontos da minha vida, então eu vou te mostrar um a um. O primeiro deles é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler, que é o Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Esse livro fala sobre a importância da gente parar de ficar reclamando da vida, ficar achando que a gente é sempre vítima do mundo, né? Que a nossa vida é pior que a dos outros e que de alguma forma as pessoas sempre nos devem alguma coisa ou que de outra forma é sempre culpa delas que a nossa vida não está melhor do que a gente acha que ela deveria estar, né? De achar que o mundo tá contra você e que só será possível mudar de vida se alguém for lá, pegar pela mãozinha e te levar até o lugar que você quer chegar. Como se as pessoas não fossem capazes de conquistar as coisas por elas mesmas e sempre estão esperando receber alguma coisa de alguém ou de alguma instituição que seja. Acima de tudo, ele é um livro que ensina sobre autorresponsabilidade, sobre assumir as responsabilidades sobre as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Ele traz aqui, o médico, né, que escreveu esse livro, ele traz aqui vários exemplos, até exemplos bem perturbadores, onde ele mostra como o sentimentalismo ele vem tomando o lugar da razão através do tempo, cada vez mais tomando o lugar da razão e transformando as pessoas em pessoas mimadas e irresponsáveis, na verdade. Resumindo, esse livro aqui é ótimo. Tem um outro livro do mesmo autor que chama A Vida na Sarjeta, que também é maravilhoso. É um ótimo livro para dar de presente, seja qual idade for, né? Não tem idade. Isso daqui é uma leitura essencial. A minha segunda sugestão é Em Busca de Sentido. Esse livro aqui, ele conta uma parte da história de vida do próprio autor, precisamente a parte em que ele viveu em vários campos de concentração, que ele viveu em mais de um, inclusive. É como se fosse uma biografia, mas é só um recorte da biografia dele. Aqui ele traz os detalhes de como era o dia a dia nos campos de concentração, como era a rotina deles. E ele, como médico, ele também faz uma análise do ser humano, né? Como o ser humano reage a tudo isso, a esses sentimentos tão ruins, o dia a dia tão sofrido que eles tinham lá, né? Ele nos conta sobre as investigações que ele fazia com os colegas dele para tentar entender o que se passava na cabeça deles, e ao mesmo tempo ele vai nos contando o que se passava na cabeça dele, né? Naquelas condições de horror que não tinha uma data para terminar. Resumidamente, ele busca nos mostrar como as pessoas naquelas condições ainda conseguiam encontrar um sentido para a vida. Então, qual seria o real sentido da vida, né? Pra gente também. Se naquelas condições as pessoas estavam passando fome, estavam passando frio, passando todas as necessidades possíveis, não tinham seus familiares, normalmente os familiares tinham sido mortos, né? Inclusive, eles não sabiam onde é que eles estavam e nem se algum dia eles iam voltar a reencontrar eles. E ainda assim eles conseguiram encontrar um sentido para viver. Então, qual seria o real sentido da vida? É isso que ele explica nesse livro através também da logoterapia, que foi uma terapia que ele criou em cima dessa história aqui. É muito, muito interessante. A terceira sugestão é a minha favorita. Eu já li ela 3 vezes, pretendo reler outras vezes, assim eu não me canso. E toda vez que eu releio, eu descubro alguma coisa nova, eu tenho um insight diferente do que eu tive das outras vezes. É A Revolução dos Bichos, de Orwell. É incrível esse livro. Esse livro é uma fábula, ou seja, os personagens são animais e eles têm vida, né? Eles agem como seres humanos, eles falam e tudo mais. Mas ao contrário do que a gente pode imaginar, não é uma história infantil, muito pelo contrário. Os personagens, eles buscam representar os maiores líderes do totalitarismo russo, que eram Stalin e Trotsky. E através dos acontecimentos aqui, o autor busca analisar a teoria marxista. Lembrando que Orwell, ele já foi socialista, né? Que depois acabou mudando um pouco o pensamento dele, porque ele viu que não era bem assim como ele imaginava. Em comparação com a teoria marxista, né, que seriam os proletários que iriam tomar os meios de produção, nesse caso aqui são os animais da fazenda que tomam os meios de produção da fazenda, expulsam o dono da fazenda e todos os outros humanos que viviam ali
e eles começam a trabalhar na fazenda, né? Eles só produzem para eles, só trabalham para eles mesmos, e daí a gente vê como essa história vai se desenrolar. Como eu já disse, esse livro aqui, ele é incrível, né? Eu acho ele incrível e ele mostra muito bem como é feita a manipulação das massas e como essa manipulação pode ter consequências terríveis. Mas a lição mais importante que ele nos mostra, de uma forma muito leve e muito didática, é que o socialismo realmente é uma utopia e que na prática ele não tem como funcionar de verdade. Então essa aqui é uma outra sugestão de leitura incrível, assim, que também posso dizer que todo mundo deveria ler, né? Eu acho que esses livros aqui que eu tô sugerindo são leituras, assim, essenciais para abrir um pouco a nossa cabeça sobre várias questões. E nesse livro aqui o mais interessante é você entender a ligação que ele tem com a história real, né? Porque apesar de ser uma fábula, ele tá totalmente ligado com os acontecimentos reais que aconteceram naquela época. E aqui nas orelhas do livro e tudo mais, e no prefácio, no pós-fácio, ele conta mais sobre qual é essa relação. Então não pulem essas partes, porque são elas que vão conseguir fazer com que você entenda muito melhor a história. A quarta sugestão de leitura é de uma autora que eu adoro, que é a Ayn Rand, que é o Cântico. Até eu acho que a Ayn Rand se daria muito bem com o Dalrymple, que é o autor do Podres de Mimados, né? Porque ela de forma nenhuma deixaria o sentimentalismo tomar conta do lugar da razão, né? Ela é muito racional, até porque ela criou uma filosofia que se chama objetivismo, né? Que até em outro momento a gente pode falar mais sobre isso. Esse livrinho aqui é uma distopia e ele retrata como seria o dia a dia de uma sociedade totalitarista, né? Onde o totalitarismo tivesse dado certo, né? Tivesse se instaurado, melhor dizendo. A ideia do livro é parecida com o 1984 do Orwell. Os dois são distopias, né? Falam sobre uma sociedade totalitária, mas eles abordam de uma forma diferente essa situação. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo que eu fiz sobre 1984, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês acessarem depois desse vídeo, claro. Eu recomendaria até ler esse aqui antes, por ele ser mais curtinho, ele é um pouco menos complexo, a história em si. Acho que seria uma porta de entrada para as distopias, digamos assim. Essa aqui, depois ler o 1984. Eu diria que nesse livro aqui, até a falta de liberdade, ela consegue ser maior em algumas questões. É um verdadeiro horror, assim, mas é uma leitura absolutamente necessária pra gente sempre ficar atento e sempre ficar de olho nas coisas que estão acontecendo, né? Que às vezes elas começam devagarinho, mas que no futuro, não tão distante, elas podem se tornar algo muito mais radical. Então, também é uma leitura essencial. A quinta sugestão é uma biografia completa de um empresário brasileiro, que é uma história extremamente inspiradora, que me inspirou muito, que é a biografia do Flávio Augusto, que é o criador da Wise Up. Na verdade, o nome do livro é Ponto de Inflexão, onde ele conta quais foram os 10 pontos de inflexão, ou seja, os pontos que mudaram a vida dele, quais foram as decisões que ele tomou, que foram as mais importantes que poderiam ter mudado o rumo da vida dele, caso ele tivesse tomado essa ou aquela decisão, né? E é incrível a gente conseguir entrar na vida de uma pessoa que hoje em dia é um grande empresário brasileiro, bilionário, né? Dono de uma das maiores redes de franquia do mundo, que é a Wise Up. Então, é assim, uma leitura muito inspiradora, é muito tranquilo de ler. Você não tem mais vontade de parar a leitura, assim. É uma pessoa que eu admiro muito, Flávio Augusto. Então, aqui ele conta como ele e a esposa dele construíram a Wise Up do zero, como eles conseguiram começar, né? Como eles começaram essa história, como ela foi se desenvolvendo, a Wise Up foi crescendo até o ponto que eles chegaram a vender ela e depois ele recomprou ela de novo, né? Inclusive ele ganhou ali vários milhões, se tornou bilionário com essa venda e essa compra. E até hoje em dia ele é o dono da Wise Up, né? Ele se dedica para a escola Wise Up. Então ele mostra aqui quais foram esses momentos em que ele teve que tomar as decisões mais importantes da vida dele e quais foram as consequências dessas decisões que ele tomou para ele chegar no patamar que ele tá hoje, né? E a partir dessa leitura aqui de toda a trajetória de vida dele, ele sempre fala uma frase que eu gosto muito, que é: não existe estabilidade. E esse livro aqui só mostrou que ele vive aquilo que ele fala, que esse livro é a prova disso. Bom, então essas foram as minhas sugestões de leitura, foram livros que impactaram muito na minha vida quando eu os li e também são livros que eu releio de tempos em tempo, justamente para manter todos esses ensinamentos vivos dentro de mim e até porque a pessoa que leu esse livro há um ano atrás não é a mesma pessoa que vai ler esse livro hoje. A gente sempre consegue aprender coisas diferentes, mesmo lendo o mesmo livro, e isso é muito incrível. Então desejo a todos vocês ótimas leituras, né, que vocês consigam aproveitar, espero que vocês leiam esses livros. E se alguém tiver alguma sugestão de leitura, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.